uma coisa interessante, importante que você falou, Dr. Schumann, que o senhor falou que é um militante da estética, né? O senhor sempre lutou pela evolução desse É mercado, verdade, pelo crescimento também e o empoderamento dos é esteticistas. verdade. E se o senhor não se importar, eu queria saber qual que é o seu posicionamento referente à questão do esteticista atuar com procedimentos injetáveis. Não me importo, me pronuncio. Olha, eu tenho a felicidade de ter me envolvido na regulamentação da profissão de estética. O presidente Michel Temer, dia 18 de abril de 2018, assinou a regulamentação da profissão, com vários especialistas, uma galera que se envolveu, várias autoridades de governo, né, inúmeros. Eu tenho a felicidade de ter fundado o primeiro curso de estética do Brasil, do mundo, a nível universitário. E agora, o que é preciso é criar o Conselho Nacional Federal e o Conselho Estadual de Estética. Você me pergunta da profissão. Eu acredito que é muito importante. Muitas áreas que começaram a trabalhar com processos minimamente invasivos, primeiro foi a dermatologia, depois foi a medicina estética, depois foi a biomedicina, depois foi passado o tempo, claro, e a legislação, e a Anvisa e tal, depois foi a enfermagem que está entrando. Eu acho que a estética tem um longo caminho a percorrer. Primeiro precisa criar o Conselho Federal de Estética, depois precisa criar o Conselho Estadual de Estética, os Conselhos Estaduais de Estética, e depois a especialização poderá chegar no tempo, mas eu acho que tem um longo caminho. Ainda não está, que eu saiba, aprovada para valer, Aham. né? Então, acho que ainda falta um tempo. Acho que ainda falta um tempo. Para que isso seja aprovado a nível de Anvisa, né? E a estética não tem conselho. Até para fiscalizar o trabalho que está sendo feito, a estética não tem um conselho estadual, não tem um conselho federal, ou aliás, federal e estadual, que vai regulamentar a profissão e tudo que pode ser feito. E tudo que puder ser regulamentado e feito diante da profissão, dentro da profissão, ainda tem que se apresentar, digamos, ao mercado, à Anvisa, para poder regulamentar. Então, eu sou muito cauteloso com isso. Eu sou farmacêutico tem habilitação para fazer muitos procedimentos, eu mesmo não faço. Eu pertenço a um grupo de trabalho da farmácia estética do Conselho de Farmácia 8, mas eu mesmo não faço. Então, assim, eu acho um procedimento sério, como todo procedimento médico, é um processo invasivo, então precisa haver cautela. Talvez, em algum momento, esse momento vai chegar, mas primeira coisa precisa ser criado o conselho. Sim, Concorda comigo? só a lei 13.643 de 2018, a qual tem alguns profissionais da área do direito que estão dando base, o senhor acha que ainda não é o suficiente para o profissional atuar? Desde meu ponto de vista, Sim, não. ok, Desde meu ponto de vista, eu conversei com vários colegas e veja, profissionais de alto gabarito a gente sempre encontra em todas as é profissões, verdade, de alto gabarito e com erros também que podem acontecer com todos nós, com a todos. gente encontra. Agora, a legislação de maneira aberta ainda não permite. Eu amo estética, Sim, não seria nada tendencioso, mas eu acho que a gente precisa respeitar essa lei, esse procedimento, essa aprovação. E isso, do meu ponto de vista, ainda não aconteceu. sim, O que está acontecendo? Muitos esteticistas que estão trabalhando com processos minimamente invasivos, eles fizeram um curso ou de biomedicina, ou de farmácia, ou de odontologia. Trabalham com estética? Sim, trabalham com sim, estética, mas também tem os outros cursos feitos e entendi. também depois fizeram o curso de especialização, que é necessário de 1 ano e meio a 2 anos. Não se pode aplicar nada invasivo com um cursinho de fim de semana. Isso é muito perigoso.
Então, é temerário se fazer alguma coisa que ainda, a meu ver, ao Sim. meu ver, É uma opinião. Não, minha isso é muito opinião. importante porque assim, o senhor tem uma extrema relevância dentro do mercado. E assim, o que todas as vezes que eu vou bater um papo com algum profissional da área da estética, eu acabo perguntando se pode falar sobre esse tema e na sua grande maioria, a grande maioria das pessoas não querem tocar nesse assunto porque acha que é um pouco delicado, um pouco chato de falar e etc. Mas eu acho legal esse posicionamento do senhor. Eu entendo exatamente isso que o senhor está falando, entendo sim, compreendo, e eu acho que sim, o profissional tem que lutar para que esse conselho seja, Primeira né? coisa, o Conselho Federal, logo estadual, isso vai se regulamentando. Veja bem, a medicina estética que é expert em trabalhar com esses processos cirúrgicos minimamente invasivos, no começo também houve algumas limitações, Claro. No começo tudo é difícil, né? sem dúvida, e isso começou a se estender. Por exemplo, o Botox, utilizado por dentistas a nível não de harmonização, mas de Correção. correção, tem um ano e meio mais ou menos. Sim. Eu perguntei para minha dentista outro dia, há quanto tempo se utiliza Botox para quem range dente, para quem tem tensão aqui, se aplica nos maxilares, e esse é o dentista que aplica. Um ano e meio, me disse. Olha que novo que é isso aí. Agora, o que eu acho que estou dizendo, eu acho que é coerente. E assim, está posto, não é uma conclusão que eu tiro, é Aham. como está acontecendo na Sim. sociedade. Então, é um cuidado muito importante. E quando a gente faz esse pronunciamento, é uma palavra de cautela em benefício de todo mundo, tanto de quem aplica quanto do cliente, Sim, né? e hoje, assim, o senhor, como tem bastante tempo na área, deve ter bastante amigo fisioterapeuta também, né? Muitos. E hoje, assim, a gente vê os fisioterapeutas dermatofuncional, então depois do esteticista, logo vem o fisioterapeuta Que são dermatofuncional, né? maravilhosos. Que são profissionais que já atuam na área há um bom tempo, né? Tanto com a parte de cosmetologia, eletroterapia, a Sim, parte de reabilitação. reabilitação. Você acha, Dr. Schumann, que o fisioterapeuta também ele é um profissional que pode atuar com os injetáveis? Você acha que falta muito para isso, para essa legalização? Eu acredito que a fisioterapia está mais próxima de tudo isso, tá? Estão trabalhando nesse sentido. E assim, são opiniões, tem fisioterapeutas, sim, o fisioterapeuta trabalha com Com dermatofuncional dermatofuncional, há sim. muito tempo. Nem todos trabalham com dermatofuncional, Sim. mas muitos trabalham com dermatofuncional e um trabalho fantástico. Eu passei a minha opinião. Eu sei que isso é um pouco conturbado, se Nem todo dizer. mundo vai concordar, mas com isso a Isso, gente está falando com isso, todo o respeito isso. Com possível, todo né? respeito, eu tenho falado com meus colegas, mas muitos desses colegas que estão trabalhando, começando a trabalhar ou com essa lei, que eu não a conheço ao certo. Eu Aham. não conheço essa lei 13.000 e tanto em profundidade. Sim, Eu não quero ser leviano e eu não sim, quero desrespeitar essa lei. Eu sim. não posso fazer isso porque eu não a conheço. Mas eu falo desde o ponto de vista do estudo. Eu sei que alguns esteticistas estão em cursos agora de especialização para fazer os processos minimamente invasivos. Mas assim, eu acho que sobre todas as coisas tem que ter Conselho. o Conselho Federal de Estética e o Conselho Estadual, que começa a regulamentar a profissão. Sim. Como se fazer um trabalho sem ter uma regulamentação? Eu acho mais complexo. Então, esse é o meu ponto de vista. Sim, sim, claro, com certeza. Doutor Marcelo.